Muita gente foi levada a acreditar em uma impossibilidade, algo que a história e a lógica simplesmente não sustentam. Pastores batem a Bíblia no púlpito, gritam que só a Escritura salva, mas eles convenientemente escondem a origem do próprio livro que carregam. Hoje, vamos fundo nessa história. Vamos ver por que a ideia de que a Bíblia é a única fonte de fé, bom, ela enfrenta um paradoxo histórico gigantesco. Então, vamos começar com uma pergunta bem direta, para pensar com sinceridade. Alguém realmente imagina a Bíblia caindo pronta do céu? Encadernada, com índice, tudo certinho? Claro que não. Essa imagem de um livro único entregue de uma vez é uma fantasia. A história de como ela foi formada é muito mais complexa, mais gradual e, olha, revela uma verdade bem inconveniente. E é aqui que a gente entra no coração do problema. Vamos analisar a premissa central que sustenta tantas denominações e o paradoxo histórico que ela simplesmente não consegue resolver. O nome disso é sola scriptura. A doutrina diz que tudo que um cristão precisa saber para a salvação, para viver a fé, está ali, na Bíblia. E só na Bíblia. A ideia é que não seria necessária nenhuma igreja, nenhuma tradição para interpretar ou validar nada. E é aí que a coisa fica interessante. Porque se a afirmação é que só a Escritura salva, a pergunta histórica inevitável é: tá, mas de onde veio a Escritura? Quem decidiu o que entrava e o que ficava de fora? Como esse livro sequer passou a existir? E aqui vai um fato histórico que destrói essa narrativa. O próprio Jesus Cristo nunca, jamais, escreveu uma linha sequer do Novo Testamento. Ele não era um escritor. Seu ministério foi todo baseado no ensino, na pregação, na ação direta. A ideia de compilar um livro sagrado não fazia parte da missão dele. Pelo contrário, a ordem que ele deu aos apóstolos foi muito clara. Ide e pregai. Não foi ide e escrevei. A ordem era para transmitir o evangelho de forma oral, viva, de pessoa para pessoa. A base da fé no seu início era a palavra falada. E isso nos leva a um período fascinante e bastante silencioso em termos de escrita. São os primeiros anos do cristianismo, uma era que apresenta um desafio mortal para a ideia de que a fé dependia de um livro. Essa linha do tempo aqui, ela é devastadora. Por quase 20 anos depois da ressurreição, não existia um único escrito do Novo Testamento. Nada. E mesmo assim, a igreja existia, crescia, convertia multidões. E mais, por quase 400 anos, não existia uma Bíblia como um livro fechado e definido. Isso levanta uma pergunta que simplesmente não pode ser ignorada. Se a Escritura é a única regra de fé, o que guiava os cristãos nessas primeiras décadas, nesses primeiros séculos? Eles estavam perdidos, sem rumo, nas trevas, sem um livro para consultar? Não. A resposta é óbvia quando se olha para a história. A igreja já existia. Ela era pulsante, viva, e a regra de fé era a comunidade, unida pela autoridade esmagadora dos apóstolos e pela sagrada tradição oral que eles transmitiram. E este é o ponto que inverte toda a lógica protestante. É a conclusão irrefutável da história. Não foi a Bíblia que deu origem à igreja. Foi a igreja que, visceralmente, deu à luz a Bíblia. A Bíblia nasceu de dentro dela. Isso nos leva ao momento da verdade. O momento em que uma decisão precisou ser tomada. O momento em que o cânon, a lista oficial de livros, foi forjado. Porque, vamos lembrar, o cristianismo primitivo estava inundado de textos. Evangelho de Tomé, de Pedro, de Maria Madalena, cartas e mais cartas, um monte de coisa. Alguns textos eram bons, outros eram pura heresia. Então, quem no mundo tinha autoridade para bater o martelo e dizer isto é a palavra de Deus e aquilo não é? A história não deixa dúvida. Não foi um comitê anônimo, não foi um voto popular, foram os bispos da Igreja Católica reunidos em concílios oficiais, como o de Hipona e o de Cartago, no finalzinho do século IV. Foram eles que, guiados pelo Espírito Santo, definiram a lista de livros que hoje está na Bíblia. Então, o resumo da história é este. Foi a Igreja Católica que escreveu os livros do Novo Testamento. Foi a Igreja Católica que os canonizou, ou seja, que definiu a lista oficial. E foi a Igreja Católica que preservou a Bíblia com o suor e o sangue dos seus monges copistas por mais de 1.500 anos. Diante de tudo isso, de todos esses fatos históricos, a gente chega a uma conclusão que é, francamente, inevitável. Essa frase resume perfeitamente o paradoxo. É a contradição fatal no coração do sola scriptura.
tentar aceitar a Bíblia, o produto, enquanto se rejeita a instituição que a produziu e garantiu sua autenticidade, é simplesmente ilógico. Vamos quebrar isso para ficar ainda mais claro. Confiar que os 27 livros do Novo Testamento são inspirados por Deus significa, queira ou não, confiar na autoridade e na decisão daqueles bispos católicos do século IV. Agora, se essa mesma autoridade é rejeitada, então com que base se confia na decisão que ela tomou sobre a Bíblia? Fica um vácuo, um paradoxo sem solução. E no fim, a análise histórica nos deixa com essa pergunta no ar. É uma escolha: continuar refém da lenda do só a Bíblia, ignorando séculos de história, ou ter a coragem moral de encarar os fatos e aceitar que a Igreja é incontestavelmente a mãe das Sagradas Escrituras? É um quebra-cabeça que convida cada um a examinar os fundamentos da própria fé, não com base em lendas, mas na história.